do... É, gata. De Goiânia. De Goiânia. É disso pra pior. O que acontece? A gente já tinha dito aqui no nosso programa a respeito da Luana Piovani. Luana Piovani usando as redes sociais pra exigir justiça. Eu fui muito contra isso. Porque na minha humilde opinião, gente, rede social não é lugar de você exigir justiça. O lugar de você exigir justiça é quase um trava-língua, né? É na justiça e não na rede social. E aí, ela gravou um vídeo hoje bem extenso ali, mais ou menos uns 4, 5 minutos, falando a respeito disso, falando sobre a censura. Ela disse ali está sendo censurada, né? E chorou nos stories. Claro que a gente vai acompanhar esse trecho e vai mostrar pra você, poder comentar também, poder opinar aqui. O nosso chat tá à disposição, ou se você estiver assistindo esse programa gravado, pode deixar também nos comentários, tá? Vídeo no ar, vamos ouvir o que a Luana Piovani tem pra dizer. Rodou. Rodou literalmente, né? Cadê o vídeo da Luana? A gente teve um probleminha técnico, temos agora o vídeo? Vamos ouvir então o que a Luana Piovani tem a dizer. No ar. Acho que era esse o lugar que tava todo mundo esperando que eu chegasse. Porque já falei que guerreira é a Xena. Eu sou abusada mesmo. Pronto. Tô sempre reivindicando os meus direitos na internet, né? Até ter sido colocado mordaça na minha boca, mas agora eu tô aqui. Do jeito que uma grande parte das pessoas queriam. Pronto, tô chorando aqui no story. Me sentindo insegura, ameaçada. Sem saber exatamente, apesar de ter bons advogados e estar assistida, quando um processo vai para a mão de um juiz, apesar, né, das partes poderem fazer a sua parte, através dos advogados e tal, tá na mão de uma pessoa que não te conhece, não conhece a tua história, e dentro dela tem a história dela, né, da onde ela é criada, de que jeito ela foi criada, no que ela acredita. E aí nós estamos falando de um país como Portugal, né, onde uma juíza manda uma mulher que foi agredida pelo seu companheiro e jantar com ele. É isso. Eu sei que ele tá organizando tudo, porque fez isso a vida inteira. Mas eu finalmente tô me sentindo insegura. Finalmente tô achando... Tô achando que além desse punhal aqui que eu recebi, e além desse outro aqui que foi... Bom, a gente viu aí um trecho da Luana Piovani dizendo que foi apunhalada pelas costas. E temos uma segunda parte a respeito disso, onde ela fala que foi apunhalada não só pelo ex-marido, mas pelo filho, né? Vamos ver. Mulher que foi agredida pelo seu companheiro. Eu sei que ele tá organizando tudo, porque fez isso a vida inteira. Mas eu finalmente tô me sentindo insegura. Finalmente tô achando... Tô achando que além desse punhal aqui que eu recebi, e além desse outro aqui que foi enfiado por uma criança, mesmo sem saber o que ela estava fazendo, né, instruída para que ela apunhalasse a própria mãe, tá vindo outro aqui. Vou levar o meu dia, vou tomar meu banho de mar, fazer minha oração, fazer minhas coisas todas. Mas tô achando que alguém tá realmente querendo puxar o meu tapete.
E eu tô falando de filho, né? Eu tô falando de amor de mãe, assim, de cuidado. Tô falando de responsabilidade. Logo eu, a dona do circo. Me amarraram. Sabe aquele tronco de madeira que segura o ponto mais alto da lona do circo? Me amarraram ali. E estão colocando fogo no circo. Mas eu creio em Deus. Acima de todas as coisas, Ele tá me cuidando. E não é possível que isso não vai ter volta. Não é possível. Tá aí, então, a gente acabou de ver o segundo trecho, né? Onde a Luana Piovani fala de, é impossível que as coisas não tenham volta. E tem mais um finalzinho que a gente vai mostrar pra vocês agora, olha só. E não é possível que isso não vai ter volta. Não é possível. Bora viver a segunda-feira, gente. A semana tá começando. Ajeita a coroa. Enxuga as lágrimas. Eu confio muito na justiça divina, mas confesso que fico insegura com a justiça dos homens. Vamos ver qual a surpresinha agora. Que vem aí semana que vem. Tá aí, então, a gente acaba de acompanhar o trecho do vídeo, né? Na verdade, o vídeo onde a Luana Piovani desabafa nas redes sociais. Ela que publicou esse story, nessa sequência de stories na manhã dessa segunda-feira, chorando a respeito ali daquela mensagem que o filho dela tinha publicado sobre o exposed que ela fez sobre o Pedro Scooby, dizendo que o Pedro Scooby não tinha pago a pensão, postou algumas imagens, alguns prints, né, das conversas com o Pedro Scooby. Depois o Pedro veio a público postando a original, né, as conversas de verdade, e mostrando que a Luana havia colocado trechos que a melhor, que mostravam ali como se ela tivesse certa. E comparando com aquilo que o Pedro Scooby publicou, a gente percebe que não é muito bem assim, que o Scooby tinha disponibilizado ali a advogada, tinha tentado conversar, e a Luana sempre estava muito passiva-agressiva, né? E houve então uma ingressão, ele ingressou, perdão, na verdade, na justiça, com o reconhecimento de guarda dos filhos, e a Luana então acabou tendo problemas judiciais, não só com relação a isso, mas também com a exposição dessas crianças na internet. E é aquilo que a gente já falou aqui no nosso programa, né, Ítalo? Dessas crianças serem extremamente expostas. E tinha muita gente, hoje mais cedo, eu publiquei esse vídeo no meu Twitter, e tinha muita gente falando a respeito de alienação parental, que é um crime reconhecido aqui no Brasil, e que por muitas vezes, segundo esses internautas, a Luana Piovani acabava cometendo quando ela falava ali pros filhos a respeito do pai e tentava fazer esse contraponto do pai para as próprias crianças, né? Isso pelo que dizem aí as pessoas do meu Twitter, tá? Os seguidores ali do meu Twitter, que ela estaria então acabando cometendo, né, esse crime de alienação parental. E é o que a gente acaba vendo, né? Porque ela nada mais tá colhendo aquilo que plantou, né? Foi fazer o exposed nas redes sociais, uma coisa que a gente sempre falou aqui, que era extremamente desnecessária, que caso de justiça tem que ser resolvido na justiça. Não tem isso de ficar, que nem ela falou no primeiro vídeo, eu esqueci a expressão, se o Ítalo lembrar, eu não sei se a gente vai ter a palavra exata que ela fala, mas manifestando direito, alguma coisa assim que ela fala, né, no Twitter. Isso não é lugar, gente. Rede social não é lugar disso. A justiça tá aí pra isso. Essa situação da Luana Piovani, eu já falei aqui várias vezes que é um assunto que eu não aguento mais falar sobre, porque eu acho que não cabe a programas de fofoca tá falando sobre direito da família. É o primeiro ponto.
A gente não é especialista no assunto e a gente acaba sendo forçado a trazer esse tipo de nota para cá, porque existe às vezes uma falta de noção mesmo das partes, nesse caso principalmente da atriz Luana Piovani, que é que a gente está mostrando aqui, falando que o próprio filho apunhalou ela, em que primeiro há uma exposição de toda a situação, depois há toda uma exposição da situação com as crianças, e agora ela acusa a criança, né, de apunhalar ela pelas costas. Gente, olha o tamanho disso. Olha o tamanho do problema de colocar essa pecha nas costas de uma criança. Então, assim, você tá chateada com a situação, você quer desabafar, tudo bem, mas pensa antes do que você vai falar, porque tudo que a gente falou sobre exposição aqui durante esses últimos 3 meses, 4 meses praticamente, sobre envolvendo Luana Piovani, envolvendo os filhos da Luana, a gente vê se repetir hoje, e eu acho que da forma mais clara hoje, quando ela fala que o filho apunhalou ela pelas costas. Então, isso, na minha opinião, é no mínimo sem noção falar uma coisa dessa. Você tá chateada, você tá irritada com a situação, tudo bem, é seu direito, mas vamos pensar antes de falar. Imagina o que o teu filho vai pensar daqui a 10 anos quando ele ver esse vídeo. É verdade. Ah, não, mas apagou a história, depois de 24 horas some. Gente, sai em todos os sites de notícia. A gente tá falando disso aqui agora. Sim. E até para um respaldo jurídico, esse conteúdo fica armazenado nos veículos de comunicação, tá? Em todas as redes sociais. E é aquilo, se não quer que venha a público, não fale em rede social. Acho que é o primeiro ponto, né? E se Luana fez isso é porque ela queria esse biscoito, ela queria que isso viesse a público. Só que quanto mais ela fala, ela mesma tá colocando a carapuça de vilã. Ela até brinca ali, fala, ai, segura-se na coroa. Luana, pelo amor de Deus, pensa, se você realmente tá pensando nos seus filhos, no bem-estar dos seus filhos, resolva o que tiver que ser resolvido na justiça e não em rede social. Confusão em rede social não vai ajudar, na verdade vai prejudicar você, porque isso tudo que ela diz em rede social e que tá gravado, que ela diz que não tem medo e que não sei o que, e que blá blá blá, serve como prova depois pra esse pai exigir essa guarda dessas crianças na rede social. Ou melhor, exigir, perdão, a guarda dessas crianças lá na vara de família, na justiça. Porque ela tá dando um prato cheio, tá expondo tudo ali, tá dizendo tudo ali. E não adianta vir me falar que, não, as crianças não têm acesso a esses stories. Tem sim. Tem sim. E a gente já viu que tem, que até o filho dela foi publicar na rede social, fez um story falando disso, uma criança fez um story a respeito disso, e a Luana diz que a criança foi orientada, que a criança foi isso, foi aquilo, independente disso ou não, esse tipo de conduta, esse tipo de confusão tem um lugar para ser resolvido e não é na rede social, é na justiça. Cara a cara, ou com representante, ou com advogado, ou o diabo a quatro que quiser. Agora, isso não é coisa para ser discutida em rede social. Depois essas crianças vão crescer, essas crianças vão ter acesso a esse material, e aí quando vê esse tipo de vídeo, minha mãe falando do meu pai isso e aquilo, o vilão não vai ser o pai definitivamente, tá? Quem vai acabar se prejudicando é a própria Luana Piovani. Luana, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Parece que você não aprende. A gente sabe, e eu volto a reforçar aqui no programa, a gente sabe da carreira da Luana, a gente sabe bastante das coisas que ela teve que passar pra hoje chegar e ser uma grande atriz como ela é, mas pelo amor de Deus, o que vai ter que acontecer? Imagina se esse pai pega a guarda dessas crianças, como que ela não vai ficar? Independente de qualquer coisa, é mãe é mãe, né, gente? Agora, se ela realmente está preocupada com isso, desliga o WhatsApp, desliga o Instagram, desliga o story do Instagram, justiça. Isso em rede social, infelizmente não te ajuda, Luana. Isso acaba prejudicando ainda mais a sua condição lá na justiça, seja ela em Portugal, seja ela no Brasil, porque você é uma figura pública não só no Brasil, mas também em Portugal. Então pensa nisso. A justiça de Portugal, ela é completamente diferente aqui do Brasil. E como você mesmo disse, ela é bem mais rígida com as mulheres, infelizmente, do que aqui no Brasil. Então pondera um pouco mais o que você fala na rede social. Se você se sente apunhalada pelas costas, nesse momento seria o que a gente pode indicar é procura uma terapia. Procura um terapeuta para você poder desabafar. Mas tratar isso na rede social
não vai fazer bem pro processo que você está se envolvendo. E nem para essas crianças que no futuro vão crescer e ter acesso a esse conteúdo, tá? Tá certo, a gente vai atualizando então qualquer novidade a respeito desse caso, como já anunciamos antes. Novidades a respeito, a gente chega aqui no programa e fala pra vocês, tá?